Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos falar hoje aqui, conforme eu já avisei anteriormente, do Deep Purple, tá? Qual é a melhor formação do Deep Purple? Vou tentar deixar de lado o máximo possível o meu gosto pessoal. Tentar fazer uma avaliação em cima dos resultados. Mas esses resultados eu não estou me referindo a sucesso de vendas, tá? Por quê? Porque se você for comparar as etapas diferentes, as formações diferentes do Deep Purple, você atravessa décadas, mas muitas décadas, né? E, logicamente, você tem públicos, você tem momentos históricos que são completamente diferentes, tá? Basicamente, assim, obviamente, nos anos 70, onde tinha talvez a formação mais... Tem, né? A formação mais famosa do Deep Purple, o rock era a música da época. Todo mundo ouvia rock. Você saía, ia a um bar, ia a uma boate, ia a um evento qualquer e você ouvia rock. E ouvia Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, etc. Então, era um momento desse estilo de música. Quando chegou nos anos 80, apesar de ter tido uma volta do rock, né, no meio dos anos 80 mais ou menos, não chegou àquele nível dos anos 70. E pior ainda, se você for para o final dos anos 90, 2000, aí mesmo é que o rock é uma música atualmente de uma galera, de uma tribo, de um gueto, né? Não é uma música popular. Mas nos anos 70 era uma música popular, tá? Então, antes de falar um pouquinho disso aqui, é lógico, eu tenho que pedir a você já sabe, né? Se inscreve no canal e, se você gostar do papo aqui, deixa o seu gostei. Não gostar, deixa o não gostei. Como eu sempre digo, faz parte da brincadeira. Então, vamos lá. Vou tentar não ser nem muito extenso e nem colocar muito da minha opinião, apesar de que a gente sabe que isso é impossível, né, gente? Toda vez que a gente manifesta uma opinião, entra o nosso gosto pessoal e não tem muita escapatória. Primeiro, eu quero deixar bem claro assim o seguinte: eu sou fã do Deep Purple praticamente desde o início, tá? Agora, quando eu falo praticamente desde o início, eu me refiro a 1970. 1970, quando saiu o famoso In Rock, o Deep Purple In Rock, né? Aquele com o Monte Rushmore lá com as caras dos personagens. Infelizmente, é um álbum que eu não tenho uma edição que eu ache digna de colecionador. Vou ver se eu ainda arranjo. Se eu arranjar, como sempre, eu vou botar no canal. Lembrar também que todas as edições que eu vou mostrar aqui, edições especiais, edições de colecionador, tem um vídeo de cada uma delas mostrando elas por dentro. Se você procurar no canal, você vai achar. Então, tudo que eu vou mostrar aqui, já existe um vídeo gravado. Se você não achar o vídeo, você bota nos comentários que eu vou ver se eu botei mesmo, se eu não botei. Aí eu gravo um vídeo falando da edição. Bom, então existe uma primeira fase, uma primeira forma... outro detalhe. De acordo com a grande maioria dos fãs, existem 4 formações do Deep Purple. 4 formações, que são as formações mais relevantes, as transformações mais drásticas no grupo, né? Na banda. Outras são um pouco mais sutis, é uma mudançazinha aqui, uma mudançazinha ali. Então, os fãs geralmente consideram como 4 as grandes formações, tá? Tecnicamente falando, usando como referência o site Discogs, que é um site que eu respeito muito, eu gosto muito, confio bastante, o Discogs são 9 formações, tá? E não 4. Mas, como a grande maioria fala em 4, eu também vou falar aqui em 4, tá? No Discogs eles falam em 9 porque eles, a cada mudança de um membro que mude, eles já consideram outra formação. Então, para o Discogs, são 9 formações, sempre que um membro é trocado. Troca o guitarrista, troca o baixista, já é uma formação nova. Tá? Isso é tecnicamente. Mas eu vou pelo conceito mais popular. Você tem uma primeira formação, eu vou pegar meu apontamento aqui, porque não dá para lembrar tudo de cabeça, que você tinha já tinha, né? Logo no início, você já tinha o Ritchie Blackmore, já tinha o Jon Lord e já tinha o Ian Pace, que são da formação clássica mais poderosa do Deep Purple, né? Então você tinha, mas tinha o Rod Evans, né? Nos vocais e o Nick Simper no baixo, tá?
Essa formação, para mim, é uma formação que eu considero apenas embrionária. Não é o Deep Purple ainda, tá? Logicamente, deve ter muitos fãs, muitos, né? Mas são álbuns que aí vamos ao julgamento da história, o julgamento do tempo. São álbuns que praticamente ficaram esquecidos na história. São 4 álbuns que ficaram lá no limbo do tempo, né? Quando eu digo isso, eu me refiro aos shows. Nos shows, o Deep Purple praticamente não executa há muito tempo as músicas desses primeiros álbuns, né? Eram, inclusive, álbuns que não tinham uma consistência, não tinham uma conexão. Eles eram muito diferentes entre si, né? Terminaram até gravando o 4º álbum é aquele Royal Philharmonic Orchestra, né? Que não tem nada a ver com os 3 anteriores. Então, ali faltava ainda aquela semente de Deep Purple, tá? Que foi plantada, né, de uma forma geral, eu acho na opinião da grande maioria, no In Rock. O In Rock, de 1970, é o primeiro álbum da verdadeira banda Deep Purple, tá? Então aí você tem, com essa formação número 2, sai o Rod Evans nos vocais, entra o Ian Gillan, sai o Nick Simper no baixo, entra o Roger Glover, está formado de Purple. O In Rock é um bom álbum, acima da média, mas ele tem algumas músicas, algumas faixas, as primeiras faixas assim, são muito boas, excepcionais, mas depois tem algumas faixas que são medianas. São boas, mas são medianas, não são tão boas assim, tá? Logo depois do In Rock, você tem o Fireball, né? O In Rock é 70, o Fireball, se não me engano, é 71. Em 71 saiu o Fireball, que mantém a mesma formação, quer dizer, é o segundo álbum da formação número 2, e é um álbum que, na minha opinião, se assemelha muito ao primeiro, o In Rock. Tem algumas faixas excepcionais, mas tem algumas faixas que são um pouco mais fracas, tá? Estamos aí o segundo álbum da formação número 2. O terceiro álbum é o mais clássico de todos, é praticamente uma unanimidade, que é o melhor álbum dessa fase do Deep Purple. É o Machine Head. Esse aqui eu vou poder mostrar. Eu tenho uma edição muito bacana aqui, uma edição de aniversário do Machine Head, que saiu lá nos anos 90, tá? Que vem até com 2 CDs. É uma edição bem bacana. Veio com essa capa bacana aqui também. Aí depois ainda vem aqui dentro com a capa original, tá? Com 2 CDs, tá? É uma edição bem legal. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, é o álbum, né, que marcou essa fase do Deep Purple, tá? Muito bem. Depois do Machine Head, eles estão no auge, chegaram ao auge. O In Rock, Fireball, Machine Head. Sucesso total. Lançam esse álbum aqui famosíssimo, que é o Made in Japan, que é um álbum que conta a história que o Deep Purple não queria gravar álbum ao vivo, porque eles não gostavam da qualidade da captação de som ao vivo. Foram obrigados praticamente a gravar esse álbum. Eu tenho essa versão aqui, que é a versão nova, japonesa, e tem uma versão dos anos 90, que é uma versão muito boa, com dois CDs, tá? Remasterizados já nos anos 90. Bem legal essa edição, tá? Muito bem. Aí o Deep Purple está lá no auge, aquela coisa toda, está no terceiro álbum dessa segunda formação, que é, né, uma unanimidade. Muito bem. Depois, então, eles lançam o 4º álbum, que é o Who Do You Think We Are? Que, na minha opinião, mais uma vez, é um álbum que também é um pouco irregular, tá? Até um pouco, na minha opinião, um pouco pior do que o In Rock e o Fireball, tá? É o 4º álbum dessa formação e os atritos na banda já estavam lá em cima. Por quê? Porque, basicamente, todo mundo sabe, a maioria sabe, que o Rit Blackmore, o guitarrista, sempre foi uma pessoa com uma personalidade muito difícil, muito autoritária, muito prepotente. Então, lógico, um gênio na guitarra, um dos melhores guitarristas de todos os tempos, não resta, mas uma pessoa com um gênio difícil de lidar. E isso daí foi num crescente exponencial. Quando chegou nesse 4º álbum da segunda formação, eles realmente não estavam mais se aguentando, né? E aí deu uma explosão ali, saiu um bando de gente, saiu o Ian Gillan, né? De cara saiu o Ian Gillan, e saiu também o Roger Glover, saiu o Ian Gillan e o Roger Glover. Então, temos a formação da terceira banda de Purple, digamos assim. Dessa vez com o
meu Deus, deu branco. O David Coverdale nos vocais, o Glenn Hughes no baixo. E depois vai terminar nessa terceira formação, por enquanto com os dois, nos primeiros álbuns, e no terceiro álbum entra o Tommy Bolin no lugar do Ritchie Blackmore na guitarra. Gente, é lógico que houve uma mudança bem drástica, porque os vocais, principalmente, mudam completamente a nossa percepção musical. Então, essa terceira formação lançou 3 discos apenas 3 discos. Stormbringer, o Burn e o Come Taste the Band. No Stormbringer e no Burn, com o Glenn Hughes no baixo, com o David Coverdale no vocal, mas ainda com a guitarra do Ritchie Blackmore, mas que também já não se entendia muito bem com essa banda. E estava desanimado, o David Coverdale se tornou até o chefe da banda, o dono da banda, né? Eu até costumo dizer que era David Coverdale e o Whitesnake, e o Deep Purple. Não resta dúvida, o David Coverdale tem um vozeirão, é bom compositor, tal, mas na minha opinião a química aí não funcionou bem. Quando ele cria o Whitesnake, aí sim ele vai realizar o trabalho que eu considero melhor do David Coverdale. Mas independente do meu gosto particular, você tem aí o Stormbringer e o Burn com algumas músicas boas, inclusive as músicas título, né, do álbum. São músicas boas, mas os álbuns são irregulares, do mesmo jeito que foram o In Rock, que foi o Fireball, né? Eu considero mais ou menos na mesma categoria, tentando não me prender à voz do Ian Gillan, que para mim é mais a voz do Deep Purple do que o David Coverdale, tá? Independente disso, você então vai ter, numericamente, você tinha 4 álbuns da formação número 2 e 3 da formação número 3. Então, aí a formação 2, além do que, né, a formação número 2 tem o Machine Head, que é um álbum extraordinário. Então, a formação número 2 é melhor do que a formação número 3. Quantidade de álbuns e qualidade de álbuns, tá? Bom, vamos adiante. Aí, depois que saiu o Come Taste the Band, apesar de ter alguns fãs que gostam, eu pessoalmente não gosto, mas a banda rompe praticamente, né? Até costuma-se dizer que o Deep Purple nunca parou de gravar álbum, né? Há mais de 40 anos, 50 anos, né? Mais de 50 anos. Mas não é bem verdade, porque tem esse lapso, que é de quase 10 anos, entre 76, quando saiu o Come Taste the Band, e a volta deles com o Perfect Stranger em 85, tá? Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Quando eles retornam em 85, eles retornam com a segunda formação, tá? Então a segunda formação, que já tinha 4 álbuns, sendo um muito bom, que é o Machine Head, e outros 3 bons, né? Que é o In Rock, o Fireball e o Who Do You Think We Are, tá? Aí soma-se a eles, nesse repertório da segunda formação, o Perfect Stranger, que na minha opinião é realmente perfect, é um álbum extraordinário, é uma evolução do rock para os anos 80, sem perder o DNA do Deep Purple, tá? E é até melhor do que os iniciais, rivalizando ali com o Machine Head, porque todas as músicas são muito boas. Elas têm muito aquela pegada, com muito arranjo, com muita sofisticação do Deep Purple, ao mesmo tempo que agregam um pouco mais de swing, um pouco mais de, né, aquela coisa que pulsa dentro de você, que dá vontade de você, né, até se movimentar, né? Inclusive, foi a fase da MTV e nós temos alguns clipes, uns 3 ou 4 clipes maravilhosos desse álbum, do Perfect Strangers, de 85. Depois, ainda com a formação número 2, vem o álbum The House of the Blue Light. O The House of the Blue Light, para mim, sinceramente, é uma extensão do Perfect Stranger. Ele não muda nada, é uma extensão, combina, tá? É aquela continuação de Purple anos 80, que na minha opinião é muito boa mesmo. Então aí nós já temos os 4 primeiros álbuns, mais 2 álbuns dos anos 80 com a mesma formação. Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, John Lord, Ian Pace. Só mestres, são 5 mestres. Muito bem. Aí você tem um momento estranho, né? Que acho que é 1989, se eu não me engano, agora a memória vai falhar.
ou 88, não sei, é o Slaves and Masters, que tem a formação base, mas tem a voz do Joe Lynn Turner. Pessoalmente, gente, eu tenho que ser absolutamente sincero, eu detesto a voz do Joe Lynn Turner, detesto. Mas o álbum é bom, o álbum é bom. Se não fosse a voz do Joe Lynn Turner, o álbum seria muito bacana, as músicas são muito boas, tem realmente aquilo que eu falei, continua tendo o DNA dessa formação número 2 do Deep Purple, que é peso pesado. Então esse álbum aí eu tenho uma dificuldade de dizer se ele é da formação número 2 ou não é. Porque, infelizmente, a voz tem um peso muito grande na sua experiência auditiva, na sua experiência sonora, né? Então é complicado dizer que ele é da formação número 2, tá? Eu tenho dificuldade de dizer isso. Ele, para mim, é um ponto fora da curva que eu não sei onde encaixar ele. Vamos lá. Passou o Slaves and Masters, ainda com a formação número 2, nós já estávamos com quantos? Com 6 álbuns da formação número 2, né? O In Rock, o Fireball, Machine Head, Who Do You Think We Are, Perfect Stranger e The House of Blue Light. 6 álbuns. Muito bem. E aí sai o The Battle Rage Zone. Vou mostrar aqui. Só para curiosidade, olha aqui, esse aqui é a capa do Slaves and Masters, tá? Aliás, é uma capa que tem a cara do John Lee Turner, é uma porcaria, muito feia essa capa. E depois, então, eles lançaram o The Battle Rage Zone, que eu tenho até a edição aqui da época, o The Battle Rage Zone, e tem essa edição nova, que é japonesa, que é bem legalzinha, e é um álbum que é difícil você ouvir em streaming, não sei porquê, uns mistérios do streaming. O Deep Purple The Battle Rage Zone é difícil de ouvir em streaming, tá? É um álbum, tá? Que, na minha opinião, a crítica e até fãs fazem uma injustiça com esse álbum. Dizem que esse álbum não é bom. Para mim, esse álbum é muito bom mesmo. Ele praticamente, saltando aqui o coisa por causa da voz do John Lee Turner, ele continua naquela mesma pegada do rock, do novo rock anos 80 do Deep Purple, tá? Eu acho esse álbum tão bom quanto o Perfect Stranger e o The House of Blue Light, tá? Então nós chegamos aqui ao sétimo álbum já é uma coisa bem respeitável, da segunda formação, tá? Só que eu considero o Machine Head absoluto, eu considero o Perfect Stranger, o The House of Blue Light e o The Battle Rage Zone absolutamente incríveis, mas acho um pouquinho mais fracos o In Rock, o Fireball e o Who Do You Think We Are. Então nós temos aí essa avaliação da formação número 2, tá? Com a sua primeira fase e a sua segunda fase, primeira fase nos anos 70, segunda fase nos anos 80. Muito bem. Então aí nós chegamos à fase da formação número 4, mais popularmente conhecida, né? Que é quando volta novamente, né? As brigas internas voltam e o Rich Blackmore sai do Deep Purple, que nunca se encaixou totalmente, nunca foi totalmente coesa a banda, apesar desses 7 álbuns bons, muito bons, a banda nunca foi coesa. E entra o Steve Morse. Primeiro o Joe Satriani, quebra um galho ali e tal, faz umas coisinhas, mas não chega a gravar um álbum. O próximo álbum é o Perpendicular, que eu acho excepcional. Um dos álbuns mais bem arranjados do Deep Purple, com realmente uma sonoridade bem diferente e cada vez com mais personalidade. Ele para de soar como o rock dos anos 70, para de soar como o rock dos anos 80 do Deep Purple e começa a ter uma nova sonoridade. Cada dia mais bacana. Gente, eu acho que esse álbum aqui, também muito injustiçado pelos críticos e por muitos fãs, é um álbum excepcional. Muito bom mesmo. Eu acho que eles já entraram com o pé direito com o Steve Morse. Porque o Steve Morse é um guitarrista, primeiro, tão bom quanto o Rich Blackmore. Que me desculpem os fãs mais radicais. Não, o Rich Blackmore é Deus, não sei o que. Não concordo. Eu acho que o Steve Morse é tão bom quanto o Rich Blackmore. Tanto é que na carreira solo, o Rich Blackmore até tem bons momentos, aquele Rainbow, né? Rich Blackmore tem até alguns bons momentos, mas não chega a ser uma coisa virtuosa. Rich Blackmore era virtuoso no Deep Purple, tá? E aqui começa, então, a formação número 4. Primeiro álbum da formação número 4, e eu já digo para vocês,
se desprenda um pouco do Deep Purple dos anos 70, daquela fama de Smoke on the Water, né? de Child in Time, que mais tem naquela época? Agora me falhou a memória aqui. Bom, daqueles grandes clássicos do Machine Head, basicamente, Machine, e ouça isso aqui. Talvez até seja bom você ouvir pensando assim, não estou ouvindo Deep Purple, estou ouvindo uma outra banda, né? Um Deep Purple mais Purple, ou um Deep Purple menos Purple, não sei. Mas Deep, acima de tudo, Deep. Então tá, excelente álbum. Depois desse álbum aqui, eles lançaram um álbum que infelizmente eu também não tenho uma edição bonita para mostrar, estou esperando aparecer uma, porque é um álbum que merece. É o Abandon On, né? Ou Abandon, né? Mas ali é um trocadilho, né? O Abandon On, com Steve Morse, é um álbum espetacular, muito bom mesmo. Logicamente, mantendo aquela sonoridade nova que surge no Perpendicular, tá? Muito bom. Vamos continuar. Depois disso daí, a banda cada vez mais coesa, porque, logicamente, conforme vai amadurecendo, eles vão se relacionando. O relacionamento da banda é muito bom, e fica muito mais fácil compor com essa nova equipe, que há menos atrito do que havia com o Ritchie Blackmore, tá? Isso aí todo mundo já sabe, inclusive ao vivo, o Ritchie Blackmore e o Ian Gillan brigavam muito, tinham uns desentendimentos e tal, né? E tem shows e mais shows para provar isso. Então, essa consistência que eles conseguiram com o Steve Morse nunca existiu com o Ritchie Blackmore. Então, o trabalho flui muito melhor e a criatividade vai muito mais longe. Depois do Abandon On, que é de 1999, por aí, ou 2000, eles lançaram esse álbum aqui, que é o Bananas. Bananas, que eu vou ter que fazer uma confissão para vocês. Eu demorei muito a ouvir esse álbum, mas muito a ouvir esse álbum, por causa dessa capa horrorosa desse álbum. Esse álbum tem uma capa horrorosa. Eu tenho ele aqui nesse estojinho de plástico, que vocês sabem que eu detesto, né? Isso aqui não é edição de colecionador, porque não é. Porque esse álbum é muito difícil de você encontrar em streaming. Você não encontra em streaming esse álbum, tá? Porque para ter a caixinha de plástico eu acho melhor ouvir no streaming, né? Mas esse álbum aqui é muito difícil. E o Abandon On também é difícil, tá, gente? O anterior. O Perpendicular você encontra, tá? Mas o Abandon On você não encontra. Esse aqui, então, praticamente impossível. Só tem no YouTube Music, eu acho que ele na íntegra, tipo, tocando todo ele direto, não tem como você escolher as faixas. É um álbum muito bom. Eu demorei a ouvir, mas é um álbum muito bom mesmo. Aí, de repente, eu me senti culpado por não estar ouvindo esse álbum aqui lá para, sei lá, 2010, mais ou menos. Eu fui ouvir esse álbum. E 2010? Mais ou menos 2010. Porque eles já tinham lançado outros álbuns quando então eu disse, não, peraí, deixa eu ouvir de novo aquele álbum lá. Deixa eu ouvir. Aí eu fui ouvir de novo o Abandon On e fui ouvir esse daqui e gostei muito dos dois álbuns. Mais uma vez eu digo para vocês, estamos no terceiro álbum da quarta formação e se você ouvir, é um álbum que você vai ouvir ele de ponta a ponta sem sentir altos e baixos, músicas muito boas e músicas mais ou menos. Não, esse aqui você também vai ouvir como Abandon On e como Perpendicular. Então nós estamos com 3 álbuns da quarta formação muito equilibrados, com faixas muito boas, tá? Terceiro álbum. Bom, aí depois eles vão lançar em 2005 o álbum que me obrigou a ouvir os anteriores que eu não tinha ouvido direito. Tinha ouvido assim mais ou menos. Que é o Rapture of the Deep. Esse álbum aqui é sensacional. Esse álbum aqui, gente, os outros álbuns já eram bons equilibradamente. Esse aqui é muito bom. Ainda tem algumas coisas que, se fosse nos anos 70, se fosse lançado esse álbum aqui nos anos 70, músicas aqui, tem faixas aqui que fariam o mesmo sucesso ou mais, viraria hit, como Smoke on the Water. Com certeza aconteceria isso, tá? Como Lazy, né? Músicas daquela época que são hinos, já viraram hinos, né? Speed King, né? Sensacional. Esse daqui tem músicas aqui que fariam exatamente o mesmo sucesso se fosse nos anos 70. Só que foi lançado em 2005, quando o rock, mesmo hard rock, é coisa de um gueto, é coisa de uma galera, coisa de um grupo, coisa de uma tribo, de uma turma, como você quiser chamar.
Essa é a realidade aqui. Aqui tem músicas como Money Talks, fantástica, é incrível essa música. Tem o próprio título, Rapture of the Deep, Clear Quite Absurd, é uma balada, é uma melodia espetacular. Espetacular. Quando eu ouvi esse álbum aqui pela primeira vez, eu disse, nossa, eu tenho que voltar a ouvir Deep Purple. Tem que ouvir o que eu não ouvi direito. Aí eu voltei para ouvir o A Band On e o Bananas. E gostei muito deles, por causa desse disco aqui. Espetacular. E aqui a formação continua aquela mesma, tá? Ainda estamos lá com o Ian Gillan, com o Steve Morse, com o Roger Glover, com o John Lodge e o Ian Pace, né? Mas logo depois a gente sabe muito bem, o John Lodge, a doença dele evolui e ele já não pode mais acompanhar a banda, turnês, aquela coisa toda. E entra no lugar dele o Don Airey. Em tese, tecnicamente, seria uma nova formação. Mas o Don Airey, na minha opinião, ele entra muito bem no lugar do John Lodge, tá? Todo respeito do mundo ao John Lodge, é um dos maiores tecladistas do mundo, não tenho a menor dúvida disso, só fica abaixo do Rick Wakeman e do Keith Emerson, tá? Rick Wakeman, Keith Emerson e John Lodge. Para mim, não tem como, tá? Gênio. Mas o Don Airey entra no grupo e você quase não sente falta do John Lodge, porque é muito competente, é muito talentoso. Da mesma maneira que eu falo do Steve Morse no lugar do Rich Blackmore. Muito bom também. Então saiu esse álbum aqui, que já é o quarto álbum da banda. Quarto álbum da banda, não, da formação. O quarto álbum da formação. Começa com Perpendicular, A Band On, Bananas e Rapture of the Deep. Muito bem, já estamos com 4. Na segunda formação nós chegamos a 7 álbuns muito bons, né? Beleza. Vamos aqui ao quinto álbum da banda. O quinto álbum da banda é esse aqui, ó. O Now What. Eu tenho uma edição bem bacana aqui, que é um box, vem com camisa, vem com CD, com DVD, vem com making off. Isso aqui é um espetáculo. Por que eles lançaram essa caixa bonita aqui? É porque eles acreditaram no álbum. E o álbum é realmente espetacular. É muito bom. É outro álbum que praticamente você vai ouvir direto. Você vai botar lá para ouvir e vai gostar dele de ponta a ponta. Gente, nós já estamos aqui no quinto álbum dessa formação e praticamente eu não consegui criticar nenhum. São todos eles muito bons, muito equilibrados e, de certa forma, crescentes. Tá? Se você for analisar o álbum com cuidado, você vai ver o Perpendicular começa bem, melhor ainda no Abandon, no Aband On, melhor ainda no Bananas, melhora muito no Rapture of the Deep de 2005 e melhora muitíssimo aqui no Now What de 2013. 2013, leva muito tempo para sair, né? Infelizmente, antigamente eles lançavam um disco de 2 anos, no máximo 2 anos, um por ano, às vezes, depois 2 anos. Aqui não, leva muito tempo para sair. Mas quando sai, gente, é espetacular. Aqui eu só vou falar de uma música. O álbum é todo bom, mas eu vou falar de uma música. É Vincent Price. A música em homenagem ao Vincent Price, famoso ator de filmes de terror, aquela coisa, é um hit no mesmo nível dos melhores hits dos anos 80, por exemplo, de Perfect Stranger, né? Das músicas do The House of Blue Light. É espetacular isso aqui. E, novamente, vai criando dentro do DNA do Deep Purple, sem perder as marcas de construção musical, de melodia, de arranjos muito fantásticos do Deep Purple, trazendo uma música para um rock um pouco mais pop, um pouco mais comercial, mas no bom sentido, porque essas palavras comercial e pop, né, tem um contexto meio complicado. Esse álbum aqui é espetacular. Já estamos aqui no quinto álbum, o quinto álbum dessa formação. 5 álbuns espetaculares, tá? Vamos lá. Mas não para por aí, não para por aí. E eles vão sempre num crescente. E aí surge, então, o Infinity. Deixa eu ver a data aqui do Infinity, que de cabeça eu não estou lembrando. É 2000... eu não anotei. 2000, mais ou menos 2017. 2017. 2017, tá aqui. O Infinity. Que até eu estou usando aqui, ó. A camisa que vem dentro dessa caixinha aqui. Também é uma caixinha também espetacular. Merecido, mais uma vez, tanto a edição do Now What quanto a edição do Infinity são merecidas, porque os 2 álbuns são muito bons, mas muito bons mesmo.
Mais uma vez, você praticamente vai ouvir o álbum inteiro sem pular faixa nenhuma, sem ter, essa música aí é um pouco mais fraca. Não tem isso. Top, tá? Já estamos aqui, o quê? No 6º álbum. Eu tenho que contar de novo, porque até já me perco aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6º álbum da formação número 4. 6º álbum. A formação número 2 tem 7 álbuns. Vamos chegar lá. Muito bem, chegamos então ao 7º álbum, que saiu ainda mais complexo, a edição saiu ainda mais bacana que dos anteriores, está aqui. Whoosh, de 2020. 2020, Whoosh. Tá? Essa edição aqui é um espetáculo, vem também com uma camiseta, vem com... Essa aqui vem com LP, além de CD, DVD, aquela coisa toda. Por quê? Porque o álbum merece essa edição. É muito bom. Muito bom. É até difícil você dizer, você é um fã, você está exagerando, não sei o que, babá. Eu não peço a você para que acredite nas minhas palavras. Eu peço a você que ouça. Esses álbuns aqui, o Rapture of the Deep, o Now What, o Infinity e o Whoosh, eles estão nos streamings. É facílimo você ouvir 4 álbuns excepcionais da formação número 4, né? Popularmente conhecido por formação número 4, tá? Incrivelmente, né? Aí nós já temos bem consolidado, mas bem consolidado, o Ian Gillan nos vocais, o Steve Morse na guitarra, o Roger Glover no baixo, aí já o Don Wire nos teclados, porque o Jon Lord infelizmente não pôde mais, e o Ian Pace na bateria. Gente, para mim, a melhor formação de todas. Primeiro, por causa da simbiose. Eles se dão muito bem, o relacionamento deles é extraordinário e isso contribui demais para não só que a música seja muito boa, mas que você perceba que todos contribuem praticamente igualmente. Coisa que antes, na formação número 2, extraordinária, sensacional, bato palma, tal, havia algum atrito, algumas arestas, tá entendendo? E você percebe isso nas músicas dos anos 70 e menos no dos anos 80, mas nos anos 70 você percebe que havia algum atrito ali, né? Algum superaquecimento ali. Com todo respeito à formação número 2, eu tenho que dizer para vocês, na minha opinião, a melhor formação é a formação número 4, tá? Com essa galera aí. Ian Gillan nos vocais, Steve Morse na guitarra, Jon Lord nos teclados, Roger Glover, Jon Lord e Don Wire, né? Aí, tudo bem. E Roger Glover no baixo e Ian Pace na bateria. Essa daí é a melhor formação, na minha opinião, sinceramente. E ainda existe um disco que eu não tenho também uma edição digna aqui, mas que é um disco, é o Turning to Crime, de 2021, tá? Tem essa mesma formação, é um álbum bom, mas ele vai para uma sonoridade completamente diferente do que esses 4, pelo menos esses 4 que eu citei aqui. Além do Perpendicular, além do A Band On, além do Bananas, que também são bons, são muito bons. Mas esse Turn to Crime é praticamente um disco de homenagens que eles fizeram a clássicos do rock bem antigo mesmo, tá? Rock dos anos 50 até anteriores. Então, esse Turn to Crime é um ponto fora da curva que eu diria para vocês, não é o melhor álbum para você avaliar a formação número 4, não é. É um álbum muito talentoso, muito competente, muito sério, de muita pesquisa e, logicamente, com muito do DNA do Deep Purple, mas ele sai um pouco do que o Deep Purple vinha fazendo nessa formação. Foi uma experiência, tá? Foi uma experiência. E aí já troca novamente o guitarrista, né? Porque aí o Steve Morse sai, porque ele estava com um problema na mão, né? Ele estava com um problema bem grave na mão, e aí ele é obrigado a parar de gravar, tocar guitarra, né? Infelizmente, né? E entra, agora não vou lembrar o nome do menino, Simon alguma coisa. Enfim, o fato é esse. O que eu queria dizer para vocês nesse vídeo aqui, que até ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, é que a formação número 4 tem 7 discos excepcionais. A formação número 2 também tem 7 discos muito bons mesmo. Mas eu tenho que dizer que os 7 discos da formação número 4 são melhores no
total deles do que a formação número 2, que tem álbuns um pouco irregulares, com músicas sensacionais, como é o caso do In Rock, do Fireball e do Who Do You Think We Are? Who do we think we are? Quem você pensa que nós? Quem nós pensamos que nós somos, né? Quem nós pensamos que nós somos? São álbuns que têm alguma irregularidade, exceto Machine Head, não tem irregularidade, Perfect Stranger não tem irregularidade, e o The House of Blue Light não tem, e o The Battle Rage Zone também não tem irregularidade. Então eles têm 4 discos, na minha opinião, impecáveis e 3 que têm alguma inconsistência. Já a formação número 4 não tem isso. É praticamente de ponta a ponta. E eu deixo por conta de vocês avaliar isso. É muito fácil você entrar no streaming agora, assim que acabar meu vídeo aqui, entra no streaming e vai ouvir de cara o Rapture of the Deep, depois você ouve o Now Watch, depois você ouve o Infinity e depois você ouve o Whoosh. 4, tá? 4. Se você tiver a mesma opinião sobre esses 4, aí você vai ouvir os outros da formação número 4, com a mente aberta, o coração aberto, sem se prender ao sucesso espetacular que fez a formação dos anos 70 e dos anos 80, tá? A formação número 2. Ouça com cuidado. Tá bom, gente? Fica aqui o papo do canal Coisas de Colecionador. Espero que você tenha gostado. Se gostou, bota o ok pra gente. E nos comentários, você diz concordo, discordo, avalio. É uma boa, é sempre muito bom ouvir a opinião de vocês. Tá bom? Até a próxima.